Essa história é muito engraçada, então senta o dedo nesse like e inscreva-se no canal, porque você vai se divertir, né? Agora é a hora que você dá uma pausa no vídeo, vai lavar a louça e coloca o fone para você se divertir, ou vai aguar o jardim, enfim. Houve uma época da minha vida, por volta de 2006, onde eu fazia, né? Tinha terminado o curso de administração, fazia contabilidade e fazia pós-graduação ao mesmo tempo em finanças corporativas, né? Que foi algo que eu sempre gostei demais. E eu fui fazer uma consultoria para um médico, na ocasião, um oftalmologista, e ele me disse: ô Maile, aqui o meu consultório dá 75% de lucro. Aí eu disse: deixa eu te falar um negócio, meu caro. Nem a cocaína dá 75% de lucro. Né? Aí na ocasião tinha um outro consultor comigo, ficou assustado com o comentário, o médico mais ainda. Mas a ilustração jocosa traz à tona um desconhecimento no campo do empresário, no campo do profissional, que ele não tem a menor noção do negócio dele. Nenhuma. Nenhuma. Tá? Por quê? Porque em muitas ocasiões, aqui atuando na atividade consultiva, ou de assessoria, ou de auditoria, que são os mercados que eu atuo também, né? Até no compliance, eu vejo que eu entrego um questionário para o empresário e lá eu pergunto: você tem ideia do teu percentual de lucro? E eles sempre escrevem e em mais de 20 anos, nunca, nem engenheiro, colocou ali um percentual próximo do correto, tá? E agora eu vou te explicar como que funciona uma apuração de lucro fidedigna. Fidedigna, tá? Isso que eu vou te ensinar agora, se você for fazer uma faculdade de ciências contábeis, né, que isso aqui chama contabilidade de custos, você vai demorar 3 anos para aprender. Você vai aprender aqui hoje em 10 minutos, tá? Você vai pegar o teu faturamento. E o que é lucro? Lucro é o que te sobra. O que eu ouço em muitas ocasiões? Me sobrou 100 mil, agora só falta pagar funcionário. Não é lucro isso, né? Não é lucro, né? Até tem um tipo de lucro que se chama EBITDA, que é o lucro antes da depreciação e do custo financeiro. Mas isso é questões de ordem contábil, não serve para nada no seu dia a dia, serve para a tomada de decisão do alto escalão da empresa. Agora, para o profissional intelectual, o médico, o advogado, o dentista, que trabalha ali, fatura 10, 15, 50, 150 mil, desconta tudo, sobrou X, X é meu, esse cara não tem relevância nenhuma para esse tipo de dado, tá? Para esse tipo de indicador. A realidade é, você tem um faturamento e você tem ali um rol de despesas. Esse rol de despesas é intitulado como plano de contas, tá? Invista no seu plano de contas. Você tem que ter um software que faz a gestão das suas despesas para que você saiba, por exemplo, quantos por cento do total da tua despesa você gasta com folha de pagamento. Quantos por cento do total da sua despesa você gasta, né, você destina a tributação. Quantos por cento do total da sua despesa lhe custa o seu contabilista? Você tem que saber. E desse percentual, quanto isso tem de proporção no seu faturamento? Olha, eu faturo 100 mil, eu pago 30 mil de folha de pagamento. Então, eu tenho ali 30% do meu faturamento de folha de pagamento. Porque entenda você que se você ganha 100 mil e paga 30 mil de folha de pagamento, e se você viajar esse mês e ganhar 50 mil, os 30 mil ainda existe. Ele não oscila. Isso é custo fixo. É igual aluguel. É igual energia elétrica. Porque a energia ela oscila dentro do valor dela, mas não existe, ela não está vinculada à produção. Não na prestação de serviço, diretamente falando. Tá? Exceto se você tem um centro cirúrgico na clínica, mas aí é uma exceção. Ainda assim, dentro de folha de pagamento, a gente precisa trabalhar sobre isso. Por quê? Você paga 13º e férias e possíveis rescisões durante o ano. Tá? Não tem como escapar. É lei,
Você está guardando dinheiro para pagar o 13º? Tá? Você tem uma multa do FGTS na possível rescisão de uma funcionária. Esse dinheiro já está guardado? Como que chama, né, esse acúmulo, essa provisão? Chama provisão e em muitas ocasiões a gente chama de projeções. Tá? Por quê? Eu tenho ali uma folha de pagamento de uma secretária. Eu vou ter que pagar o 13º dela em 30 de novembro, a primeira parcela, e em 20 de dezembro, a segunda parcela. Isso eu tenho 10 meses para guardar. Porque o 11º mês, que é novembro, já é o do desembolso. E o dezembro também. E o dezembro você tem, além do 13º, o INSS e o FGTS do 13º e, em muitas ocasiões, um terço constitucional de férias, porque você pode fechar a clínica e dar férias para ela. É um rombo orçamentário e que você não pode ficar dependente do teu faturamento do mês para pagar isso. E isso se chama irresponsabilidade, tá? Você vai fazer o seguinte: quanto eu vou gastar de 13º? Se você ainda tem uma secretária, beleza. Agora, se você tem 15 funcionários na clínica, e aí a tua folha de pagamento é 50 mil, vai dar do dia 30 do 11 a 20 do 12, você vai ter que desembolsar 100 mil. 50 mil da folha que você paga até o até o quinto útil de dezembro, e mais os 50 mil de 30 do 11 a 20 do 12. Nós estamos falando de 20 dias onde 100 mil vai sair. Aí você vai esperar chegar esse momento? Não. Você vai dividir 50 mil por 10, 5 mil por mês, e vai colocar numa conta. E de janeiro a outubro, esse dinheiro vai ficar aplicado e vai te render algum valor, meu caro. Isso se chama gestão. E é por isso que o empresário que faz gestão vive uma vida tranquila, tá? Outra questão, outra variável que as pessoas negligenciam é a tecnologia. Meu caro, se você é oftalmo, rádio, se você é dermato, se você é cirurgião plástico, se você tem uma especialidade que demanda o uso de tecnologia e não faz um caixa para a aquisição de novas tecnologias, você vai ficar obsoleto, ultrapassado. Se você tem aqui um mamógrafo, um tomógrafo, um PET-CT, um microscópio da oftalmologia, ou um aparelho cirúrgico, ou um MPT, Ultraformer, e aí vai, né, da Dermato, por exemplo, você em algum momento vai ter que dar um up nesse equipamento ou substituí-lo. Quanto custa esse equipamento? Milhões de dólares igual um PET-CT ou 300 mil reais igual, por exemplo, um microscópio da oftalmo? Seja um ou seja outro, esse valor já tem que estar sendo acumulado. Por quê? Quanto tempo dura em média uma tecnologia? Vai oscilar muito de área para área. Ocorre que isso é irrelevante. Por exemplo, eu oriento os meus clientes até fazer um acúmulo em dólar. Sim, dolariza o patrimônio. Você tem renda fixa americana pagando ali 3,5%, 4,5% ao ano, fora a oscilação cambial para você comprar um PET-CT que normalmente é negociado em dólar. Não só isso, outros aparelhos também. E se não for, dólar é dólar, né? Acabou. Entende isso? Então isso é gestão. E como chama isso? Depreciação. Por isso que eu falei que o EBITDA não importa muito para o empresário do serviço. Por quê? O EBITDA eu tenho que trabalhar a depreciação depois que eu chego no meu lucro. E aí eu vou trabalhar a depreciação. E se eu pego uma clínica de pediatria, o que tem lá de depreciação? Quase nada. É computador. Entendeu? Computador, você vai ali e compra um computador bom com R$ 1.500, com R$ 3.000. Agora, você não compra um tomógrafo com R$ 3.000, né? Você não paga nem a parcela, nem o custo mensal dele. Entende isso? Então isso é muito importante. Aí sim, agora sim, a gente está chegando no lucro de verdade, que se chama líquido. Então eu tenho o faturamento, eu tenho as minhas despesas do dia a dia e depois eu tenho a reserva de projeções com folha de pagamento, com depreciação, com qualquer tipo de eventualidade que seja peculiar da minha área. Por exemplo, são custos baixos, mas só para você entender, eu tenho uma renovação do certificado do CRM uma vez ao ano. Qualquer lugar que você atenda como médico, você vai ter que pagar isso. E se você não está pagando, você está trabalhando, cometendo uma
como que chama mesmo? Não é crime. É uma infração penal, tá? Eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar até o fim do vídeo. Então, você está trabalhando, cometendo crime. Contravenção penal, lembrei. Então, se você não paga o CRM da sua jurídica, você está cometendo uma contravenção penal. Pode ver aqui no canal, escreve ali, exercício irregular da medicina no canal, que você já vai achar, tá? Você vai ter que pagar esse daí uma vez por ano. Um alvará de vigilância sanitária, você vai ter que pagar alguma despesa eventual, por exemplo, despesa do alvará da prefeitura. Enfim, existem despesas que são eventuais e despesas que são mensais. Por exemplo, o seu contabilista é mensal, a conta de energia da clínica, o seu aparelho de celular, né, a sua linha telefônica, despesas características de limpeza, material de escritório, material de limpeza, as bolachinhas da recepção. Então tem coisa que é cotidiana e tem coisa que é eventual. O que é eventual, você deixa numa conta e o dinheiro trabalha nessa conta, onde você não percebe que ele está saindo, porque ele não sai do seu bolso. Ele sai de uma conta que já foi projetada para isso. Agora eu quero terminar falando de duas questões. A primeira é a saúde financeira da empresa e a segunda é sobre a sua retirada. Tá? A saúde financeira da empresa ela só existe de fato quando você tem, no mínimo, pelo menos, né, na prestação de serviço, eu quero deixar claro, um semestre das despesas da sua clínica, né, acumuladas em uma conta. Quanto você gasta por mês? É 50 mil? Então você tem que ter 300 mil aplicado. Ponto. Eu gasto 1 milhão por mês, Mayra. Então você tem que ter 6 milhões aplicados. Acabou. Sabe? Se você tem um problema de saúde ou se você precisa sair para fazer um pós-doc fora, tá? Você não tem que se preocupar. Entende isso? Por quê? Porque você tem um semestre para se restabelecer. A clínica vai girar fechada. Tá? Se você morre, como que seus filhos, a sua esposa ou o seu marido, no caso, consegue pagar a despesa dessa clínica? Porque não pense você que você morreu, você não tem que pagar a rescisão de funcionário, você não tem que pagar o aluguel da clínica. Isso não existe, né? Você tem que pagar tudo. Tudo. E é por isso que só nesse sentido, só dentro desse escopo e dessa gestão, você tem uma seriedade de administração. Você tem uma competência diretiva que vai te trazer total segurança. E aí nós estamos trabalhando aqui com uma variável que é simplesmente imprescindível da vida de qualquer ser humano, que se chama paz. Tá? E você só vai conseguir fazer isso tendo a seguinte disciplina. Estabeleça um valor fixo de retirada. Sim. Isso quando eu falo para o cliente, parece que eu estou afrontando a moral dele, parece que eu estou falando da reputação da mãe dele. Né? É algo até belicoso, é incrível. Por quê? Porque o cliente ele não quer ganhar um valor fixo. Mas isso é uma indisciplina característica àquela pessoa que precisa fazer dieta, seja porque ela está acima do peso, ou porque ela tem diabetes, ou por qualquer outra situação, e não faz. É exatamente a mesma indisciplina. Por quê? Porque é o seguinte, quanto que a tua clínica faturou de média, porque isso é um estudo que se faz. Tá? Eu faço esse estudo, quem quiser eu estou à disposição. Quanto que a tua clínica faturou de média no último semestre, ou no último ano, ou nos últimos 24 meses? Tá? Olha, eu tenho um faturamento médio de 100 mil. Tá. Quanto que a tua despesa média? É 50 mil. Então eu estou pegando 50 mil para mim. Tá. A tua clínica já tem esse semestre de garantia? Não. A tua clínica já tem acumulado esse 13º? Não. Vocês estão percebendo que não se mistura, né? Um semestre é uma aplicação, o 13º é outra, um terço condicional de férias é outra, rescisões outra, entrega do prédio outra, despesas cotidianas outra, tá? Trabalha mais próximo do teu gerente de banco e consiga um gerente competente. Ou você trabalha com um assessor de investimento para ter essa cifra lá em uma corretora responsável e técnica, tá? Depois que você tem tudo isso, você vai ter o teu salário, a sua retirada, o famoso prolabore. Tá? Eu não quero saber se você fatura 50, 100 ou 500. A tua retirada vai ser fixa e você vai apurar o lucro trimestral
ou semestral. Aí sim, você está de parabéns, você está sendo um sujeito sério e você chegou num ponto da sua vida que você pode desfrutá-la, gozar a vida, usufruir da paz e tranquilidade que todo mundo almeja. Só assim você chega no ponto de ter tranquilidade e de poder, por exemplo, parar de trabalhar de sexta à tarde ou não trabalhar segunda de manhã, e aí cada um tem o seu luxo, né, a sua tranquilidade para cuidar da sua vida de forma íntegra, de forma a proporcionar qualidade de vida, tá? Você tendo uma retirada fixa, essa retirada, ela faz parte das despesas da clínica, tá bom? Eu faturo 100 mil, eu pago 30 mil de folha de pagamento, eu pago 20 mil de despesa e eu ganho 25 mil, tá? E dentro dessa despesa já estão as projeções, tá? Então vamos lá, 100 menos 30, menos 20, menos 25, sobrou 25. Isso é lucro de verdade. Quem ficou até agora aprendeu, tá? Quem ficou até agora, dá um like aí, que nesse momento ocorreu uma epifania. Sabe quando você olha assim e fala, fez sentido. É isso. Isso é lucro. Em um trimestre vai ter 75 mil reais lá. Então você vem ganhando 25 mil, 25 mil, 25 mil. No fim desse trimestre você vai pegar 75 mil. Então você vai pegar 25 mil do mês mais 75. Nesse mês você ganhou 100 pau. Aí você começou a ter uma vida séria e organizada. Aí, meu caro, com esses 100 mil, com tudo já planejado, com tudo já garantido, com paz, com tranquilidade, você gasta no que bem entender. Você entendeu? Fala para mim o que você acha dessa aula, se você concorda ou não, e eu te faço o seguinte convite. Fica atento no meu Instagram, tem aulas que eu dou aqui em Rio Preto. Eu vou dar uma aula agora, dia 19, num evento internacional em São Paulo, 19/10, da estética. E você fica antenado se você quiser aprender mais. Eu estou sempre dando aula aí pelo Brasil e a gente segue em frente. Muito embora eu tenha dificuldade de nem publicar muitas aulas que eu dou, tá bom? Mas isso é irrelevante, eu prometo que eu vou me comprometer mais. Beleza pura? Um abraço.